Imagine uma cidade onde cada pessoa possa contribuir ativamente ou passivamente para questões desde leis até futuros projetos políticos. Essa cidade pode não existir, mas eu garanto que o Trânsito Manaus tenta todos os dias tornar essa cidade possível. Na época das greves estudantis do ano passado, todo mundo, pelo menos, passou uma vez preso no congestionamento. Se não você, alguma pessoa que você conhece tem uma história para te contar. E eu pergunto para vocês, se vocês soubessem que uma avenida X seria congestionada, vocês iriam passar por essa avenida? Não. O que acontece? Antes de ser criado o Trânsito Manaus, nós vimos que cada pessoa tweetava no caso, em seu Twitter particular, o Twitter perfil, falando sobre o trânsito. E essa mensagem ficava restrita aos seus seguidores, média de 200, 300 seguidores. Quem é mais top? E o que aconteceu? O que nós criamos foi uma base que toda a informação pudesse ser centralizada em um só ponto, que pudesse ser compartilhada posteriormente. O que nós criamos foi uma panela, e quem a preenche são nossos seguidores. Quem tuita isso, por favor? Vou pegar o royalty da panela. Meu nome é Luiz Eduardo, eu sou formado em Educação Física e tenho pós em Marketing e Gestão. E eu falo que, atualmente, eu chamei e tenho a melhor equipe de Twitter de Manaus, composta por Steven Ponte, Rebeca Kiss, Bernardo Seixas e Rafael Duarte. Atualmente nós temos mais ou menos 3.300 seguidores. E eu digo, não são só seguidores, são cidadãos. Porque cada seguidor contribui ativamente ou passivamente. E ele, junto comigo, a gente criou uma confiança. Nós erramos num ponto, por enquanto, foi que achar que, já que nosso Twitter é colaborativo, existe uma lei chamada Lei de Pareto, que fala que 20% de consumidores e seguidores geram 80% do conteúdo. Só que na internet não funciona assim. Na internet funciona segundo Jacob News, que publicou numa revista online, falando sobre uma nova lei, falando que 90% dos seguidores somente olham, eles não participam, e que somente 9% dos seguidores algumas vezes postam, e que 1% contribui ativamente. Quando nós percebemos que isso era o futuro, que esse 1% que a gente tem que respeitar, criar confiança, é que em setembro a gente cresceu. E cresceu muito, chegando a crescer 40% em um mês.
é coisa pra caramba. Tanto é que depois que a gente começou a crescer, surgiu oportunidades de vinculação do nosso serviço, de divulgação no caso, em TV, no caso da Rede Amazônica, no caso na Crítica, e em jornal impresso 3 vezes na Crítica. Graças a gente estudar, graças a gente perceber que as pessoas querem participar, só precisa de alguém dê a oportunidade, e a gente deu. Quando vocês entraram no nosso perfil, lá existia uma opção chamada Mais Follow. Na hora que vocês clicaram, eu digo, vocês compraram a ideia, vocês confiaram que aquilo era bom, vocês confiaram que o serviço que vocês fazem é bom, dando a credibilidade. Só que a gente percebeu o seguinte, que 140 caracteres é muito pouco para a gente falar sobre muito. A gente criou um blog. Dentro do blog, a gente divulga e-mails que as pessoas falam sobre denúncia, sobre um cruzamento lá no Petrópolis, onde há mais de 5 anos dá problema. A gente divulgou, as pessoas estão sabendo. Mas depende das pessoas usar essa informação para benefício. A gente também criou um For Spring, onde é o que as pessoas queriam. As pessoas querem ser ouvidas. Querem que cada pergunta que ela tenha, mesmo que seja básica, por exemplo, eu recebi uma pergunta bem assim, básica. Quando que acabou o rodízio de carros em Manaus? A pessoa, ela não sabia. Então, eu expliquei, nunca houve o rodízio. A pessoa só queria saber isso. E as pessoas querem ser ouvidas, querem ser respondidas. E a gente faz isso. E a gente criou um mapa onde virou uma coisa viral. Porque o que aconteceu? Na época que trocou os radares, ninguém sabia aonde, como e que velocidade que tinha que passar. E o que a gente fez? Criamos um mapa, colocamos os pontos e lá a gente falou, tem radar aqui, sentido centro. Tem radar aqui, sentido bairro. Velocidade de 30. Opa, não, 50. Então, a gente foi mudando isso, virou um e-mail corrente circulando na cidade toda. Virou tópico de comunidade, por exemplo, na comunidade de Manaus, que é uma das maiores dentro de Manaus. E a gente pensou o seguinte, a gente quer ir mais longe. E a gente vai criar, hoje, a gente está divulgando o E-Pontos. O E-Pontos é uma base usando esse mapa para que cada pessoa possa gratuitamente saber aonde existe o serviço que ela quer. Ontem, a Lívia Roque, oi? Ontem a Lívia Roque, o Igor Neves, ele perguntou, onde existe crepe em Manaus? Muita pouca gente soube responder. A Lívia foi uma que respondeu. Bete Balanço. Então o que a gente fez? A gente vai divulgar um mapa onde cada segmento de serviço possa colocar o seu ponto e lá abrindo uma página maior, dizendo, colocando foto, colocando texto ou colocando vídeo. Mas um serviço que a gente vai disponibilizar. Só que muita gente falava, Luiz, nem relógio trabalha de graça. Então o que a gente vai fazer? A gente vai cobrar não mensal, não anual, o preço de R$50 para cada empresa divulgar lá dentro. A gente quer que isso cresça, porque se é bom, qual é a intenção? É crescer. E eu digo uma coisa, a informação, ela só quer uma coisa, ela quer ser grátis. Obrigado.